Você tem certeza de que sabe o que as mulheres notam no primeiro instante em que te veem? A maioria dos homens está redondamente enganada. Eles pensam que é a sua altura, a sua musculatura, o carro que você dirige ou as roupas que você veste que são os fatores decisivos. E embora todas essas coisas tenham alguma influência, elas não chegam nem perto dos principais fatores da atração inicial. O que vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a forma como você se apresenta ao mundo. Porque quando você começa a entender o que chama a atenção delas naquele primeiro segundo, você pode aprimorar conscientemente esses elementos e criar uma primeira impressão verdadeiramente devastadora antes mesmo de dizer uma palavra. A psicologia da atração feminina é surpreendente e muitas vezes contra-intuitiva. Existem sinais que as mulheres captam em uma fração de segundo, completamente inconscientemente, e que determinam se você é considerado interessante ou simplesmente invisível. O mais impressionante é que muitos desses sinais não têm nada a ver com genética ou dinheiro. Esses são aspectos que você pode começar a trabalhar e aprimorar agora mesmo, mas primeiro, você precisa entender claramente o que exatamente elas estão observando. E é exatamente isso que vou explicar agora, com base em pesquisas em psicologia evolucionista e comportamento humano. Antes de mergulharmos nesse assunto, escreva nos comentários como causar uma primeira impressão impactante. Gostaria de saber quantos homens conscientes estão assistindo a este vídeo. Além disso, me diga de qual cidade você está assistindo. Se este conteúdo for útil para você, curta. Isso ajuda bastante o algoritmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque aqui você encontrará materiais baseados em psicologia de verdade, não em palpites. Considere também se tornar membro, apoiar o desenvolvimento do canal e fazer parte da nossa comunidade. Para aqueles que desejam oferecer apoio adicional, tenho muitas informações valiosas. Agora, vamos à parte mais importante. A primeira coisa que as mulheres observam, antes de qualquer outra coisa, é a sua linguagem corporal. E não se trata apenas de postura. Trata-se de como você se move, como ocupa o espaço, como se porta no ambiente. Num instante, antes mesmo que ela repare no seu rosto ou na sua roupa, o cérebro dela já determinou se você está se movendo com confiança ou hesitação. Se você entra numa sala com os ombros para trás, a cabeça erguida com calma e os movimentos calculados e deliberados, você já passou pelo primeiro filtro. Se você entra curvado, com gestos inquietos e nervosos, perdeu pontos antes mesmo de qualquer interação. A linguagem corporal comunica instantaneamente o seu estado interior. Um homem confiante se move de forma diferente. Ele não tem pressa porque não está ansioso. Ele não fica tenso porque não tem medo. Ele não fica mexendo as mãos ou mudando constantemente de postura porque se sente confortável consigo mesmo. As mulheres desenvolveram a capacidade de ler esses sinais porque, nos tempos antigos, a postura e os movimentos demonstravam o status de um homem dentro da tribo. Os líderes se moviam com calma e confiança, enquanto os subordinados se moviam com pressa e tensão. Você pode testar isso facilmente. Da próxima vez que entrar num lugar, diminua o ritmo intencionalmente. Caminhe cerca de 20% mais devagar do que o seu ritmo normal. Mantenha os ombros relaxados, mas para trás. Mantenha a cabeça naturalmente erguida. Olhe ao redor com calma, não com o olhar nervoso de uma pessoa perdida. Essa simples mudança na maneira como você se move altera radicalmente a forma como as pessoas, e especialmente as mulheres, o percebem. A segunda coisa que elas notam é o seu olhar e a sua expressão facial. Mais precisamente, elas leem o que está escondido por trás dos seus olhos. Você está olhando para alguém com confiança ou hesitação? Você consegue manter o contato visual ou desvia o olhar rapidamente? Sua expressão é relaxada e sincera ou tensa e tensa? As mulheres são incrivelmente boas em ler microexpressões. Em uma fração de segundo, elas conseguem perceber se você está nervoso, fingindo confiança, desconfortável ou genuinamente calmo. O erro clássico dos homens inseguros é evitar o contato visual,
ou, ao contrário, encarar de forma muito intensa e estranha. Um contato visual firme parece natural e relaxado. Você olha, mantém o olhar por alguns segundos, desvia o olhar calmamente e, em seguida, retoma o olhar. Não é um olhar congelado ou intimidador, mas também não é evasivo. E quando você olha, você o faz não apenas com os olhos, mas com toda a sua presença, como se estivesse realmente vendo a pessoa e não apenas olhando para ela. A expressão facial desempenha um papel igualmente importante. Um rosto tenso, com a mandíbula cerrada, sinaliza estresse e insegurança. Um rosto relaxado, com um leve sorriso natural nos cantos dos lábios, transmite confiança e bem-estar interior. Você não precisa sorrir o tempo todo como um palhaço, mas uma expressão neutra e levemente positiva, que demonstre que você está confortável e não leva as coisas tão a sério, é extremamente atraente. O terceiro aspecto que elas observam é a sua energia geral. E por energia, não nos referimos à hiperatividade ou extroversão. Estamos falando da vibração que você projeta. Você traz leveza e positividade ao ambiente ou, ao contrário, drena a energia. Você parece estar aproveitando a vida ou alguém que carrega o peso dela. As mulheres são naturalmente atraídas por homens com energia positiva, porque isso indica um bom estado mental, emocional e físico. É um sinal de que você é uma fonte de positividade, não de drama e negatividade. Essa energia se manifesta de muitas maneiras. Está no seu tom de voz, em como você reage às situações, se você reclama constantemente, ou encontra o lado bom das coisas, se você está constantemente estressado, ou é capaz de manter uma atitude leve mesmo em circunstâncias difíceis. Um homem com boa energia age como um ímã. As pessoas gostam de estar perto dele porque se sentem melhor na sua presença. As mulheres são especialmente sensíveis a isso, pois não querem se tornar terapeutas emocionais para homens que só trazem uma atmosfera pesada. Para melhorar sua energia, você precisa trabalhar seu estado interior. Se você está constantemente negativo, tenso e propenso a reclamar, isso inevitavelmente transparecerá para os outros. Não importa o quanto você tente esconder. Cuide da sua saúde mental. Lide com questões emocionais. Encontre atividades que realmente te façam feliz e despertem seu interesse pela vida. Quando tudo está bem por dentro, isso se reflete no exterior de forma natural e sem esforço. A quarta coisa que as mulheres notam muito rapidamente é o quão bem você se cuida. E aqui estamos falando de higiene, aparência e apresentação básica. Cabelo bem cuidado, ou pelo menos um penteado elaborado. Barba bem feita ou rosto barbeado. Unhas limpas e aparadas. Roupas bem cuidadas e que te caem bem. Um perfume agradável, ou pelo menos neutro. Esses são os filtros básicos. Se você não se preocupa com a aparência, tudo o mais perde o sentido, porque a falta de cuidado pessoal sinaliza falta de amor próprio. E se você não se respeita, por que ela deveria? Você não precisa se vestir como um modelo na capa de uma revista ou usar marcas caras, mas precisa estar limpo, bem arrumado e usar roupas que combinem com você. Uma camiseta simples e bem cortada vale mais do que uma camisa cara que fica larga demais. Um corte de cabelo simples e bem feito é melhor do que um complexo mais desleixado. É importante que sua aparência comunique que você se importa consigo mesmo, que tem padrões, que não se deixa negligenciar. Muitos homens subestimam o poder dos cuidados básicos, acreditando que a personalidade é o que mais importa. Mas a verdade é que o autocuidado faz parte da sua personalidade. É um reflexo externo de como você se vê e se valoriza. E as mulheres percebem isso instantaneamente. Um homem que não se cuida costuma ser visto como descuidado em outras áreas da vida, e isso é um fator negativo. A quinta coisa que elas notam é o seu status social em um determinado ambiente. E isso não tem a ver com dinheiro ou fama. Tem a ver com como as outras pessoas reagem a você. Elas lhe dão atenção, o cumprimentam, sorriem quando você aparece, ouvem quando você fala ou o ignoram.
Esses sinais sociais contam uma história sobre quem você é. Se os outros claramente o respeitam e o valorizam, seu poder de atração aumenta. Este é um princípio básico da psicologia social. Usamos as reações das outras pessoas como um atalho para avaliar nosso valor. Se um grupo trata uma pessoa bem, presumimos que ela tenha qualidades valiosas. Se uma pessoa é ignorada ou maltratada, chegamos à conclusão oposta. As mulheres, em particular, usam esse mecanismo ativamente porque economiza tempo. Em vez de gastar muito tempo tentando descobrir o seu valor, ela observa como os outros o tratam e tira conclusões rápidas. Para melhorar isso, invista em conexões sociais. Seja genuinamente amigável e respeitoso. Construa amizades verdadeiras. Torne-se uma pessoa que agrega valor à sua vida social. Fazendo isso regularmente, você naturalmente despertará simpatia e respeito. E quando as mulheres percebem isso, seu valor aos olhos delas aumenta automaticamente. A sexta coisa a que elas prestam atenção é como você trata os outros, especialmente aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca. Garçons, seguranças, funcionários da manutenção, idosos, trabalhadores de serviços. As mulheres observam isso atentamente, porque é aí que seu verdadeiro caráter entra em jogo. Qualquer um pode ser educado com pessoas de status superior. Mas como você se comporta com pessoas de status inferior? Isso revela quem você realmente é, quando não tem nada a ganhar. Um homem que trata pessoas em posição subordinada com grosseria demonstra profunda insegurança. Ele precisa se sentir superior para sentir seu próprio valor. Isso é repulsivo. Em contraste, um homem que trata todos com respeito básico, independentemente do status, demonstra confiança e um caráter forte. E isso é extremamente atraente, porque ela entende que mesmo em situações difíceis, você se manterá firme. Você não é educado apenas quando lhe convém. Isso também se aplica a como você fala das pessoas fora da presença delas. Você fofoca, fala mal dos outros pelas costas ou mantém o respeito e o tato. As mulheres percebem isso porque entendem que, se você falar mal de outras pessoas para ela, mais cedo ou mais tarde você também falará mal dela. Portanto, honestidade e respeito em seus relacionamentos são indicadores importantes de confiabilidade. A sétima coisa que elas notam é a sua voz e a maneira como você fala. Não tanto o que você diz, mas como você diz. Tom, ritmo, volume, clareza. Uma voz profunda, calma e clara, com pausas significativas, transmite confiança e controle. Uma voz muito alta, rápida, aguda ou trêmula sinaliza nervosismo e insegurança. A voz é uma das ferramentas mais poderosas que você possui, mas a maioria dos homens a ignora. Sua voz pode e deve ser trabalhada conscientemente. Fale um pouco mais devagar do que o seu ritmo habitual. Abaixe o tom sempre que possível, sem forçar. Use pausas. Não tenha medo do silêncio. Homens nervosos preenchem cada pausa com palavras. Homens confiantes deixam o silêncio trabalhar a seu favor. Fale usando o diafragma, não a garganta. Isso dá profundidade e ressonância à sua voz, o que é percebido como mais atraente. Além disso, preste atenção a palavras de preenchimento como bem, tipo e então. O uso excessivo delas pode transmitir insegurança e imaturidade ao ouvinte. Frases incompletas e reticências constantes indicam falta de clareza de pensamento. Fale com convicção. Conclua seus pensamentos. Seja claro naquilo que você está transmitindo. Isso cria uma sensação de estabilidade mental e emocional. A oitava coisa que as mulheres percebem rapidamente é o seu nível de carência. Ela se manifesta de maneiras sutis. Você busca constantemente aprovação, muda seu comportamento com base na reação dela, tenta impressioná-la a qualquer custo, concorda com tudo o que ela diz, ri demais das piadas dela, mesmo quando não são engraçadas. Todos esses são sinais de carência que as mulheres reconhecem instantaneamente e que destroem a atração. A carência sinaliza baixo valor. Diz que você não tem opções, que está desesperado, que ela é sua única chance.
e ninguém quer estar perto de uma pessoa desesperada. As pessoas são atraídas por quem tem opções e que escolhe conscientemente. Portanto, a ausência de carência costuma ser mais importante do que a presença de qualidades positivas. Você pode ser inteligente, atraente e bem-sucedido, mas se for carente, tudo isso perde o valor. Para se livrar da carência, você precisa de abundância real ou de uma mentalidade de abundância. A abundância real aparece quando você tem uma vida plena, onde as mulheres são um complemento, não o centro. Você tem objetivos, amigos, interesses, uma direção. Sua vida é interessante com ou sem ela. Uma mentalidade de abundância surge do reconhecimento do seu próprio valor e da compreensão de que, se as coisas não derem certo com uma pessoa, existem outras. Isso não é arrogância, é conhecer o seu valor e recusar-se a se diminuir por medo da solidão. O nono e último aspecto que elas procuram é o alinhamento entre todos os itens mencionados acima. Você pode ter uma boa linguagem corporal, mas se a energia for negativa, surge uma incompatibilidade. Você pode ter uma boa aparência, mas se tratar as pessoas mal, surge novamente uma desconexão. O que é verdadeiramente impressionante é quando todos os elementos estão alinhados, quando seu corpo, voz, energia, comportamento e atitude transmitem a mesma mensagem. Este é um homem de valor que se sente confortável consigo mesmo. O desalinhamento ocorre quando você tenta parecer confiante, mas seus microsinais revelam insegurança. Quando você tenta parecer bem-sucedido, mas seu comportamento demonstra carência. As mulheres são mestres em detectar essas lacunas porque evoluíram para distinguir homens que estão fingindo daqueles que realmente são quem parecem ser. O sistema de reconhecimento de uma mulher não pode ser enganado por muito tempo. Cedo ou tarde, as falhas se tornam visíveis. É por isso que o trabalho mais importante é o interno. Não adianta fingir confiança se você não a sente. Não adianta parecer bem-sucedido se você não cria nada. O único caminho é se tornar o homem que você deseja projetar. Desenvolva uma confiança genuína por meio de habilidades e conquistas. Gere energia positiva por meio da saúde mental e física. Construa caráter por meio de decisões consistentes e honestas. Quando o trabalho interno estiver concluído, o externo se alinhará por si só. Você não precisa se lembrar de manter uma boa postura, porque a confiança endireita seus ombros. Você não precisa fingir positividade, porque você realmente se sente bem. Você não precisa fingir calma, porque essa é a sua verdadeira essência. E é essa conexão genuína que cria uma atração profunda e duradoura, resumindo o que as mulheres realmente notam no primeiro contato.